Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o mercado porque tem muita informação. Pedro Caixinha será técnico do Grêmio. Deu uma recuada e voltou. Vai dar tudo certo. O Luiz Castro tinha avançado com o Galo, mas agora as conversas estão encerradas. Não vem mais. Tem Richarlison, tem Andréas Pereira, tem muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tá demorando, hein? Tá demorando esse anúncio do Pedro Caixinha, o técnico português, como técnico do Grêmio, mas ele vai acontecer. Pelo menos é o que tudo indica nesse momento. Tem mais uma situaçãozinha aí que pode dar uma complicada, que eu já vou falar pra vocês, mas a questão é, houve um imbróglio, uma divergência na hora da assinatura do contrato. O Pedro Caixinha teria feito algumas exigências a mais, o Grêmio não concordou, o fato é que alguém cedeu. Não se sabe se foi o Caixinha ou o Grêmio, a gente vai descobrir isso na sequência. O fato é que, aparentemente, a gente precisa da confirmação, mas o Grêmio tinha uma ideia de fechar um contrato de uma temporada, até porque resta apenas a temporada de 25 para o encerramento do mandato do presidente Alberto Guerra. Então é natural que você feche por uma temporada para não comprometer uma gestão subsequente. Mas isso já foi derrubado, porque o Caixinha queria um contrato de 2 anos e pela dificuldade de mercado o Grêmio acabou acertando esse contrato de 2 anos. Isso vai ser confirmado na sequência quando houver o anúncio. Depois teve algumas questões menores, né, que não são tão menores assim, né, mas enfim, são questões que eu digo que menos importam para o dia a dia do clube, né? Mas na hora da assinatura do contrato, né, o profissional bateu o pé no sentido de, sei lá, o Grêmio teria que pagar um valor X de uma moradia, né, para ele, para a família. Ele solicitou algumas passagens aéreas também para Portugal, para ir ver familiares ou para a família voltar, sei lá, algumas questões mais alguma perfumaria maior assim e tal. O Grêmio meio que não tinha concordado no início. Talvez tenha concordado, talvez o Caixinha tenha se sensibilizado e não tenha pedido tanto. Enfim, o fato é que isso foi derrubado. E o Grêmio está apenas para anunciar o nome do novo profissional. A grande questão, o Luiz Castro estava praticamente fechado com o Atlético Mineiro, mas simplesmente deu ruim. Ele não vem mais para o Galo. O Luiz Castro, ele saiu do Al Nassr e tem um valor a receber, que é um valor considerável até metade da próxima temporada. Se ele fechasse com qualquer outro clube, ele abriria mão desses valores. Ou o novo clube, no caso o Atlético Mineiro, teria que compensar esses valores, né? Daqui a pouco um meio termo, aquela coisa toda. Eles não entraram nesse denominador comum e o Luiz Castro não virá mais para o Atlético Mineiro. Só que algumas pessoas da imprensa de Minas Gerais colocam o Pedro Caixinha agora como uma opção. E ele não assinou ainda com o Grêmio. Ele já está apalavrado, ele já deu a palavra dele do tipo, tá bom, vamos fechar. E agora as minutas do contrato estão sendo trocadas lá com as novas exigências e tudo mais, com as novas correções, né, que foram feitas de parte a parte, para que ocorra o anúncio. Se nesse meio tempo o Galo ligar, será que o Caixinha não vai? Ou ele vai cumprir a palavra que ele deu para o Grêmio? Vamos acompanhar de perto essa situação. O fato é que o Galo vai ter que se voltar para outro negócio. Talvez Antônio Oliveira, que está livre no mercado, é português, conhece o futebol brasileiro, está na mira do Santos também, que ainda não anunciou treinador. Enfim, o mercado está se fechando. Já estamos às vésperas do Natal, né? Os sinos de Belém começam a tocar. E aí? E aí daqui a pouco é ano novo e já começa a temporada, uma temporada insana com muitas competições. Vamos seguir porque tem muita informação hoje aqui. O Richarlison, o pombo do Tottenham, ex-Everton, ex-Fluminense, atacante da seleção, ele foi tentado pelo Fluminense, né, todo mundo sabe, e agora o Vasco da Gama o procurou. E não procurou o staff, não procurou o Tottenham, procurou o Richarlison, para saber qual a situação dele. O Richarlison já se declarou vascaíno e teria o desejo de voltar a atuar no Brasil pelo Vasco. E o Vasco fez aquela tenteada, né? E aí? Você não está sendo tão aproveitado aí, o Fluminense tentou, quem sabe você não vem para cá, né? Um empréstimo que seja, para a gente, né, de repente dar
uma melhorada na autoestima do torcedor, aquela coisa toda, e o Richarlison comunicou o Vasco da Gama, agradeceu, mas recebeu a informação lá de dentro que ele faz parte dos planos do Tottenham, que o Tottenham não vai liberar. Ele tem contrato até 2027 por lá. Ele deu essa resposta ao Fluminense e deu ao Vasco da Gama. Então, nem houve negociação, não houve proposta, não houve nada. Não foi dessa vez, não será dessa vez que o Pombo irá jogar no futebol brasileiro. O Eric Pulga, que chegou a estar na lista de reforços do Corinthians, um atacante muito rápido, interessante, de 24 anos, do Ceará, artilheiro da Série B com 13 gols, foi negociado junto ao Bahia, que pagou 3 milhões de dólares. O Bahia tem um investimento do Grupo City, o Grupo City inclusive firmou uma parceria com o Ceará também por conta dessa negociação, e o Eric Pulga agora está se transferindo ao tricolor da Boa Terra. Ficando no Nordeste, o Fortaleza anunciou o Diogo Barbosa. Cara, é impressionante, o Diogo Barbosa, ele só joga em time grande, em time bom. O Fortaleza anunciou, antes, né, do anúncio oficial, colocou um gramado assim com várias taças. Cara, para mostrar o currículo do Diogo Barbosa. Duas Copas do Brasil, 2 Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa. É impressionante o currículo desse rapaz. Ele não é um exímio lateral, inclusive no Grêmio não deixou saudades. Acho que ele cumpriu ali no Palmeiras, no Cruzeiro. O Fluminense não dá para dizer que, né, que foi ruim e tal, mas ele é bem mediano, assim, né, vamos combinar. E tem um currículo considerável. Chegou no Fortaleza, 32 anos, para reforçar o time de Juan Pablo Vojvoda. Vamos falar sobre o Andreas Pereira. O Andreas Pereira é o seguinte, ele está sendo cobiçado aí. Inclusive, tem um interesse já determinado e manifestado por parte do Palmeiras em contar com esse jogador. E o Corinthians entrou na parada, mas isso eu vou te dar mais detalhes no próximo vídeo. O fato é, ele deu aval para que o seu staff negocie com o Palmeiras. Ele gostaria de jogar no Palmeiras. Ele tem 28 anos, é celebrado na Premier League, está no Fulham, que pagou 10 milhões de libras para tirá-lo do seu antigo clube, que agora eu esqueci. Ele não custa barato. A negociação gira em torno de 18 a 20 milhões de euros, mas ele gostaria de jogar no Palmeiras. E não é uma negociação muito simples, ele tem contrato até 27, então o Palmeiras vai ter que ou um empréstimo com opção de compra, ou tentar contratá-lo e comprá-lo mesmo. Se o Fulham pagou 10 milhões de libras, 18 milhões de euros, tá interessante, dá até uma margem de lucro aí, né? Embora a libra valha mais do que o euro, na conversão aí você tem um comparativo aí de um superávit aí. Então daqui a pouco sai a negócio. Mas não é barato, não é barato. A gente está falando aí de 70 milhões de reais num investimento num jogador que eu considero fantástico. Fantástico talvez seja exagerado, né? Mas muito bom, um ótimo jogador para cumprir e mudar o patamar do time do Palmeiras. O Fluminense negociou o John Kennedy com o Pachuca, esse vice-campeão intercontinental que tomou um amasso do Real Madrid na final, não teria como ser diferente. O clube mexicano pegou o John Kennedy por empréstimo com opção de compra no valor de 40 milhões de reais. O John Kennedy, né? Aquele menino problema, mas que, recuperado por Fernando Diniz, fez o gol do título contra o Boca Juniors na final da Libertadores de 23. E está negociando aí também as renovações aí do Germán Cano e do Paulo Henrique Ganso. O Fluminense pensando também no Super Mundial na metade do ano. O Bragantino encaminhou a contratação de Lucas Barbosa, que fez um bom campeonato pelo Juventude. Ele é da base e jogador do Santos, né? O Juventude pega 10% da vitrine, mas por 16 milhões de reais o Bragantino, Red Bull Bragantino, está adquirindo o Lucas Barbosa, que estava no radar de várias equipes aí, acho bom jogador, está indo para o Bragabull. E uma última informação, um jogador que estava na lista de vários times aqui do Brasil, o Caio Henrique, vocês vão lembrar dele, lateral, base do Santos, que jogou no Fluminense, tem uma passagem pelo Grêmio, está no Mônaco da França, contrato até 27. Ele foi especulado no Corinthians e no São Paulo, talvez até em outros clubes, estou lembrando só desses dois, pelo menos por enquanto. Ótimo lateral, tá? Chegou a pegar a seleção, ótimo lateral. Às vezes ele não aparece tanto assim, porque está no Mônaco e tal, futebol francês, mas é muito bom lateral. Acho que ele era do Atlético de Madrid, se eu não me engano. Chegou a pertencer ao Atlético de Madrid. O Barcelona tem o Caio Henrique como uma opção para contratação nas próximas
temporadas, aí na próxima temporada, na verdade, por empréstimo, segundo o Jornal AS e o Mundo Deportivo. O Mundo Deportivo cobre essencialmente o Barcelona, né? E já disse que o Caio Henrique estaria na lista e que o Deco, gerente, né, do Barcelona, brasileiro Deco, né, craque do futebol português, do próprio Barcelona, já teria até entrado em contato com o Caio Henrique. Então, assim, esqueçam o Caio Henrique no Brasil pelos próximos anos, né? Porque se ele está chamando a atenção do Barcelona, e ele está há tantos anos lá, Atlético de Madrid, Mônaco, ele teve passagens rápidas aqui e foi muito bem pelo Fluminense e pelo Grêmio, mesmo que rapidamente. É um jogador muito bom, muito interessante, reforçaria muito bem qualquer uma dessas equipes que eu citei, mas não deve voltar, pelo menos por enquanto. O que vocês acharam de tudo isso aí, hein? O Caixinha vai para o Galo ou confirma a palavra e fica no Grêmio? E vai para o Grêmio, não foi anunciado ainda, né? E o Galo vai contratar que treinador a partir de agora? Que loucura, hein? São negócios. O Andreas Pereira vai para o Palmeiras. Será que o Corinthians tem interesse? Ou ele fica na Inglaterra? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!